ver aí alguns irmãos que não estavam aqui na aula passada, porque estavam ensaiando, né? Amém? Nós estávamos aqui falando sobre o arrebatamento. Hoje, na continuação dessa aula, desse estudo bíblico, que na verdade precisaria no mínimo de 4 dias. Nós temos 3, então eu creio que não vai dar para completar todo ele, que é o ensino que nós recebemos orientação do nosso pastor para estar trazendo sobre, entre aspas, o Apocalipse. Mas os irmãos que não vieram na primeira aula perderam a introdução, que era a explicação falando exatamente qual seria a aula, né, que estaríamos trazendo. O assunto é a 4ª doutrina da escatologia. Haja vista que temos 8 doutrinas da escatologia. Eu não vou repetir elas porque dissemos aqui na aula passada, mas a doutrina que nós falaremos aqui, estamos tratando esses 3 dias, o dia do Senhor é a 4ª doutrina da escatologia, e este dia ele é dividido ou subdividido em 2 fases, pelo início no arrebatamento e seu final no aparecimento glorioso para nós pré-tribulacionistas que cremos no arrebatamento antes da tribulação, e o dia do Senhor para os pós-tribulacionistas. Na verdade, ele é um dia que inicia-se já aí na tribulação, sem necessariamente o arrebatamento no início, mas começa já logo com a tribulação e tem o seu final com o aparecimento glorioso, que já para eles é a vinda do Senhor Jesus, Não são divididos em 2 fases. Mas nós que temos a doutrina do pré-tribulacionismo pela fé, acreditamos assim, como a grande maioria da Assembleia de Deus, cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Falamos aqui com muita propriedade na aula passada sobre isso, que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Então hoje daremos continuidade sobre este dia do Senhor, que é chamado de o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o grande dia da ira, a ira do Cordeiro, é chamado do dilúvio de açoites, grande aflição e tantos outros nomes e nomenclaturas que se dão a este dia, dias de tormento, a ira vindoura, a ira futura, tantos nomes, que nós temos. E então vamos dar início a este dia, logo após com o arrebatamento da igreja, o que nós chamamos, do capítulo 1 ao 3, tempo da igreja, as coisas que viste, João, A Bíblia diz as coisas que viste. Quais são as coisas que João viu? Foi o Cristo glorificado no capítulo 1, quando foi arrebatado em espírito na ilha de Patmos, no dia do Senhor. Ele viu o Cristo glorificado, e as coisas que são, que é o tempo da igreja, as 7 cartas, as 7 igrejas. Então ali as coisas que são diga comigo assim, a graça, o ano aceitável. Então as coisas que são, as coisas que ele viu, o Cristo glorificado, depois de ressuscitado, as coisas que são, que é o período da igreja que termina com a 7ª igreja de Laodiceia, e a porta que se abre no capítulo 4, amém? Então termina aí o capítulo 1 ao 3, nós temos 14 referências da palavra igreja,
14 referências, e depois do capítulo 3 já não temos mais referência alguma da palavra igreja no Apocalipse. É bem importante dizer e fazer menção de que o Apocalipse deixa bem claro que ele fala de igreja, fala de santos eleitos, né? Então faz uma divisão aí do que é uma coisa e outra. Um livro que tem no seu bojo vários tipos de povos, não é? Então, quando o Apocalipse fala igreja, do 1 ao 3, não tem porquê ele não continuar falando de igreja. Se esta ficasse na tribulação, citaria o nome, dizendo a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, e não há registros do capítulo 4 ao 19, o nome igreja, na verdade não tem mais. Depois do 19 ao 22 temos 4 referências da palavra noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, porque a igreja que era noiva, agora já é esposa do Cordeiro, amém? Então ela foi tirada nesse período de tribulação, que Daniel fala ser uma semana, né? Apocalipse chama esse período de 42 meses mais 3 anos e meio, ou 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, falando da metade da semana, amém? 42 meses é um total de 3 anos e meio, 1260 dias é um total de 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. Então nós temos uma semana, como Daniel cita no seu capítulo 9 do seu livro, sendo dividida, né? Como está escrito ali, essa semana, né? Esse dia do Senhor é um dia de 7 dias em uma semana, numa linguagem profética que fala acerca de 7 anos, amém? Então está dividido em uma metade de 3 anos e meio, depois uma outra metade de 3 anos e meio. Quantos estão entendendo isso aí? Amém? Então vamos dar início ao dia do Senhor para os que ficaram, porque como citamos aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3, não é? Nós entendemos que o dia do Senhor para os que ficam é dia de destruição, é dias de fogo que se abrasará, é dias de grande calamidade, mas para nós, não é? Para nós os salvos, o mesmo texto diz que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então o mesmo dia do Senhor para uns é de um jeito, para outros é de outro. Então, para os que ficaram, para os que foram, né? O capítulo 12 de Apocalipse deixa bem claro: alegrai-vos ao céu e os que nele habitarem agora, porque é chegada a salvação, né? E já o acusador que acusava vocês já não acusam mais, porque é chegada a salvação. Então alegrai-vos agora aos céus, ou seja, celebrai aí as bodas, e os que habitai na terra, ai da terra e os que nela habitam, porque o diabo agora desceu até vós com grande ira e grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, alegria no céu e grande tristeza na terra. Amém? Tormento, ai, né? Amém? Então, inicia-se aí, né? Teremos por base aqui o capítulo 6 de Apocalipse. Vamos pegar aqui Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 15 ao 17, rapidamente. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo, digam todos comigo, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Alguém diga amém. Amém. Tomamos por base este texto, que é em seu bojo o 6º selo dentre 7 selos, que são os 7 primeiros sinais e flagelos da grande tribulação. A tribulação, ela se divide numa cronologia exata em
entre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quantos podem dizer amém? Amém. Dentre essas coisas existem alguns intervalos, que são intervalos estes em que João teve algumas revelações, que são revelações metafóricas, histórias ilustradas, que vão enfatizar ou os 7 selos, ou as 7 trombetas, ou as 7 taças. De modo que todas as histórias ilustrativas que vão estar entre 7 selos, 7 trombetas ou 7 taças, são histórias que vão somente dar força a estas 7 taças ou 7 trombetas ou 7 selos, amém? De modo que elas não estão na cronologia. Quando você ouvir falar do dragão, e aí que estava correndo atrás da mulher, isso não está na cronologia. Isso é somente um intervalo que houve no Apocalipse para enfatizar ou os 7 selos, ou as 7 trombetas, ou as 7 taças, amém? Então todas as histórias metafóricas, que são histórias ilustradas, somente existem para enfatizar, para dar mais ênfase àquilo que vai estar sendo falado nas 7 taças, ou melhor, nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. Quantos podem dizer amém? Começa nos 7 selos, e aqui o assunto desta noite. Porém, não inicia-se a tribulação nos 7 selos exatamente. Antes dos 7 selos se abrirem, não é? A Bíblia fala de uma introdução no céu. João vê o céu, ou melhor, ele vê a sala do trono, ele vê um preparativo para esses acontecimentos de juízo. Então nós vamos começar a falar aqui, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, uma introdução que João vê como um preparativo para esses dias de juízo, amém? Primeiro, antes de começar o juízo, João vê a sala do trono, os participantes deste juízo, quem são, quem vai participar e como é que vai ser isso, amém? Rapidamente vamos narrar aqui, você não precisa de ler, nós vamos narrar naquilo que dá para narrar, e vocês vão prestar atenção em algumas revelações importantes aqui. Então, capítulo 1 ao 3 é o que João viu e as coisas que são, e que de fato são ainda, que é o tempo da graça, e nós estamos na graça ainda, amém? E então, após a igreja de Laodiceia, inicia-se as coisas que depois esta hão de acontecer. Então, o capítulo 4 começa dizendo assim: e depois destas coisas, quer dizer, as coisas que são, eis que havia uma porta que estava aberta no céu, e eu ouvi uma voz, que era a primeira voz, como de trombeta, que falara comigo lá no primeiro capítulo, aquela voz de trombeta, que é o próprio Cristo falando, né? Então, depois dessas coisas, eu ouvi uma porta que estava aberta no céu, e ouvi uma primeira voz, como voz de trombeta, que falava comigo, dizendo assim: João, sobe para cá. E logo fui arrebatado em espírito, e vi que estava posto no céu um trono. Então estava sendo posto no céu um trono, não é? E vi que estava posto no céu um trono, e o que estava sentado sobre o trono era na semelhança, o seu aspecto, a pedra de jaspe, segundo, a pedra de sardônico, e em terceiro, havia um arco celeste sobre o trono, semelhante a esmeralda. Paramos por aqui. Primeiro, a primeira coisa que eu quero dizer, queridos irmãos, é que João, até agora, antes, ele estava tendo visões da terra. Agora, ele é arrebatado até o terceiro céu. E a primeira coisa que ele vê é uma porta que está aberta. Isto fala do arrebatamento. João aí é um tipo da igreja que foi arrebatada, amém? Então agora esta porta que estava aberta, ele foi arrebatado. E então agora ele ouviu uma voz como voz de trombeta dizendo: sobe para cá. E logo foi arrebatado. A palavra logo aí é como um átomo de milésimos e milésimos de segundo. Ele é logo arrebatado no piscar e abrir de olhos. É a mesma palavra que está em 1 Coríntios 15, quando diz um abrir e fechar de olhos, amém? Então logo aí, ele no abrir
sentado sobre o trono. Por quê? Porque o que importa no céu para nós, irmãos, é aquele que está sentado no trono. A primeira revelação aqui para nós é que o Senhor está sentado no trono, e o livro do Apocalipse é o livro dos tronos. Existem 36 ou 38, se não me falha a memória, agora acho que é 36 referências em Apocalipse acerca de trono, porque o Apocalipse começa no capítulo 1 falando de trono e termina no capítulo 22 falando de trono. É o livro dos tronos, ou melhor, é o livro do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vê aquele que está no trono. Por quê? Porque isso é o que importa. O resto é resto. O mais importante é entender que aquele que vai trazer os juízos, ele está sentado sobre um trono de glória. Amém? Esta é a primeira revelação. A segunda revelação que nós temos aqui é que aquele que está sentado sobre o trono tem um aspecto, e ele é semelhante, primeiro, à pedra de jaspe, que é a pedra que estava no peitoral do sumo sacerdote Arão, que representava a tribo de Benjamim. Esta é a pedra, falando de justiça. A segunda pedra que ele cita é a pedra de sardônico, que representa a tribo de Ruben, no peitoral do sumo sacerdote. Então ele tem um aspecto. Qual é o aspecto daquele que está no trono? Primeiro, a pedra de jaspe é uma pedra vermelha manchada. Esse é o significado da pedra de jaspe. Ela é vermelha e manchada. E a pedra de sardônico é uma pedra vermelha, não manchada, apenas vermelha. E em segundo lugar, eu quero dizer que a pedra de sardônico representa Ruben. Por quê? Porque a pedra de sardônico fala daquele que é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro. Amém? Representa aquele que se entregou. Ele é o primeiro e último. Lembre-se quando ele fala, João no capítulo 1, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Quando ele diz que ele é a pedra de sardônico, ele é o primeiro. Quando ele é a pedra de jaspe, ele é o último. Ele é aquele que amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso ele é pedra de sardônico, porque ele é o primogênito, assim como Ruben era o primogênito, ele é o primogênito, é o cordeiro unigênito que foi entregue voluntariamente. A semelhança dele, ele é o primeiro e ele é o último. Quantos podem dizer amém? Segundo lugar, a Salmo 97 diz que a base do seu trono é a justiça e a retidão. Então logo o sardônico representa a retidão e a pedra de jaspe representa a justiça, porque essas são a base do seu trono, e ele vai julgar com retidão e com justiça. Quantos estão entendendo podem dizer amém? Amém? Então ele é aquele que é, primeiro, um Deus de amor e ao mesmo tempo é um Deus de justiça. Ele julga com retidão e julga com justiça. Mas em terceiro lugar, Deus também tem no seu trono, ou seja, ao redor do seu trono, um arco celeste semelhante à esmeralda, que é a pedra de Judá, uma pedra verde e que tem coloração como de um arco-íris. Então isso fala da sua aliança que está diante do seu trono, falando da sua fidelidade, da aliança que tem com Davi, da aliança que tem com a tribo de Judá. Ele tem uma aliança perpétua com Davi e com a tribo de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Aleluia! Aleluia! Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Estão entendendo? Isso significa dizer que o Deus que vai julgar é o Deus que se lembra daquilo que ele prometeu. É um Deus que quando ele está julgando, ele sempre tem um arco celeste à sua volta, para lembrar que ele é um Deus que é fiel, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, que ele não vai julgar de qualquer forma. Ele julga com amor e julga com justiça, julga com retidão e julga com justiça. Ele julga com todas essas coisas, mas acima de tudo, ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Quantos podem dizer amém? Ele é fiel. A segunda revelação que ele diz que vê, João vê então o trono, e ao redor do trono ele vê, e a Bíblia diz assim: e depois que ele viu o trono, ele viu 24 tronos, e 24 anciões que estavam assentados sobre os 24 tronos, vestidos com vestes brancas, tendo coroas de ouro sobre as suas cabeças. Os
Os 24 anciões, quem são? Nós cremos que os 24 anciões são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, porque Jesus fez uma promessa em Mateus. Eu creio que no capítulo 13 está aqui registrado, eu não vou ler porque não tem tempo. Ele faz uma promessa aos 12, dizendo: olha, quando eu vir no trono na minha glória, quando eu vir na minha glória, vocês vão assentar ao meu lado em 12 tronos. Ele disse para os discípulos: para julgar a nação de Israel. Quantos estão entendendo? A tribulação é para Israel. Então escute o que eu vou lhes dizer. Jesus estava dizendo que quando ele viesse na tribulação julgar a nação de Israel, os 12 apóstolos sentariam em 12 tronos para julgar com ele. O que quer dizer que então esses 24 anciões, certamente que 12 representam os patriarcas, ou seja, os 12 filhos de Jacó, representando a lei, né? E então os 12 apóstolos representando a nova aliança. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Baseado neste texto de Mateus. Segundo, então depois que ele vê os 24 anciões, a Bíblia diz que do trono saía vozes, relâmpagos e trovões. E diante do trono, diz a Bíblia, diante do trono havia, amém, 7 lâmpadas de fogo que ardiam. E a Bíblia diz que eram 7 Espíritos de Deus. Então nós temos um trono, aquele que está no trono, temos 12 patriarcas de um lado, 12 apóstolos do outro. Diante do trono nós temos aqui o candelabro, que são 7 lâmpadas que ardem fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Esse é o cenário do julgamento. Amém? Dos julgamentos, da ira, da tribulação. Então agora a Bíblia diz que depois disso ele vê diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Você vai entender logo mais na próxima aula que este mar de vidro fala simplesmente de um mar que é semelhante ao mar vermelho. Assim como Israel saiu do Egito e passou o mar vermelho e cantaram do outro lado de lá, já nas terras de Canaã, assim também este mar de vidro semelhante ao cristal é o que está escrito no capítulo de número 15, quando o povo que vem de grande tribulação e que venceu a besta, a sua imagem, e não adorou a ela, venceu a besta, a sua imagem, e não recebeu a marca do seu número, não é, na testa nem na sua mão direita, diz a Bíblia que eles atravessarão o mar de cristal e estarão junto, aleluia, ali, junto do mar de cristal, cantando 2 cânticos novos, aleluia, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, o cântico dos remidos. Quantos estão entendendo? Este mar de vidro semelhante ao cristal é justamente o texto que também no capítulo 7 fala dos que vêm de grande tribulação, que estão junto do mar de vidro cantando. Ou seja, quando fala de homens que vêm de grande tribulação, estão junto do mar de vidro, significa que eles acabaram de chegar, estão junto do mar, porque atravessaram o mar. Amém? Quantos estão entendendo? E agora, depois de vir de grande tribulação, vão cantar, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quantos estão entendendo? Então, esta é a simbologia do mar de vidro semelhante a cristal. Simplesmente, assim como Israel atravessou o mar vermelho e nunca mais viu o Egito e cantou do outro lado de lá, aqueles que vierem de grande tribulação, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, eles também atravessarão o mar de vidro semelhante ao cristal e estarão junto ao mar, do outro lado de lá, aleluia, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, aleluia, adorando ao Senhor, aleluia, porque nunca mais verão a tribulação, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, e eles nunca mais serão atormentados. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Depois disso, o que é que ele vê? Ele vê 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. Eles vê os 4 seres viventes no meio do trono e ao redor do trono, porque os 4 seres viventes, na verdade, são os querubins que estão ao redor do trono. Ele está entronizado acima dos querubins. Amém? O trono tem rodas de fogo. Daniel 7, se desse para falar, isso aqui não dá. Fala que o trono é de fogo, tem rodas de fogo, tem um rio de fogo em frente do trono, irmão. Aleluia, isso é tremendo, porque do trono, irmãos, olha que sai. A Bíblia diz que do trono sai voz, relâmpago
Isso disse Ezequiel, é a cor de âmbar, é cor de fogo, é cor de fogo. E Daniel disse que do trono, o trono é de fogo, tem rodas de fogo, e em frente do trono tem um rio de fogo. Na verdade, o rio não é um rio de fogo, é porque a glória de Deus, disse Davi, lá em 2 Samuel 22:13, não é? A Bíblia diz assim: pelo resplendor, somente o resplendor da sua glória, brasas de fogo se acendem. Ou seja, a glória de Deus, irmãos, é algo tão tremendo, irmão. Deus, na sua essência, Ele é fogo, aleluia, consumidor. Então, somente do resplendor da glória de Deus caem brasas que vão caindo, irmãos. Inclusive os serafins, a palavra serafins são anjos que ardem em fogo, porque ficam 24 horas diante de Deus. É por isso são anjos que ardem em fogo. Ali, irmãos, é fogo e poder e glória. Quem pode glorificar e adorar o nome do Senhor? Amém. Amém? Então, queridos irmãos, agora os 4 seres viventes, eles estão ali. Um é semelhante ao leão, o outro é semelhante ao bezerro, o outro tem rosto de ser humano, de homem, e o quarto é semelhante a uma águia que está voando. E eles têm 6 asas, e em todo o tempo a Bíblia diz: adoram, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, que é e que era e que há de vir. E o texto diz: enquanto os 4 seres viventes dão glória e honra e ação de graça, os 24 anciões se prostram e adoram, lançando suas coroas, dizendo: digno és de receber a glória e a honra, porque tudo criastes, e pela tua vontade todas as coisas foram criadas. Esse é o capítulo 4, mostrando-nos o cenário. Então o capítulo 5 inicia-se dizendo assim: então eu olhei e vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um outro anjo forte bradando, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E eu olhei e não vi nem o céu, nem na terra, nem debaixo da terra ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então João chorou, e a Bíblia diz: e eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de ler, nem de olhar para ele. E um dos anciões me disse: não chore, João, porque o cordeiro, porque melhor dizendo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, aleluia. E continuei olhando, disse João, e vi do meio do trono e do meio dos 4 seres e do meio dos 24 anciões, um como cordeiro que foi morto, tendo 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, e ele levantou-se e tomou o livro da destra do que está sentado no trono. Ele toma o livro do Pai, e então o texto diz que quando ele toma o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões se prostram de novo, e eles tinham harpa e tinham a salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantam um cântico novo dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e fizestes deles reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quantos podem dizer amém, aleluia? Ou sabe por que ele é digno? Eu vou dizer uma coisa, queridos, essa revelação do capítulo 5 revela-nos uma coisa. Eu quero dizer para você que melhor dizendo, o livro que está escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, é o livro da tribulação, que vai começar as grandes coisas que vão acontecer. E eu quero dizer para você que este livro não está na mão dos terroristas, este livro não está nas mãos dos governantes, este livro não está nas mãos dos cientistas malucos, e alguém dê glória a Deus por isso. Esse livro que tem autoridade para trazer flagelos e acontecimentos terríveis na terra, está na mão daquele que está. Não temas, porque enquanto este livro não se abrir, nada vai acontecer, aleluia. E quando o
E o seu sangue, irmãos, aleluia, é o selo da verdade, da vitória, aleluia, que tem poder e autoridade. O sangue de Jesus Cristo, na verdade, é a chave para abrir os 7 selos. Quantos podem dizer amém? Por isso que eles cantam um cântico novo dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os 7 selos. Amém? Porque, diga assim, porque com seu sangue compraste homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Alguém diga amém? Amém? Então este é o cenário do céu. Diga o cenário do céu. E depois que ele termina de falar isso, então ele vê pela última vez, a última coisa antes de começar a abrir os selos, ele vê ao redor do trono muitos anjos, diga milhões e milhões, e milhares e milhares. Então aí está o cenário. Ele vê, não é, o trono, que está no trono, é o que vai julgar. Ele vê os 24 anciões que vão participar do juízo. Ele vê os 4 seres viventes, que são os 4 querubins, que também representam os 4 evangelhos. Leão falando do evangelho de Mateus, que é o evangelho do rei, não é? Bezerro falando do evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo. E nós temos o homem representando o evangelho de Lucas, que é o evangelho do filho do homem. E temos a águia representando o evangelho de João, que é o evangelho do filho de Deus. Quantos podem dizer amém? Então, no juízo também haverá, participando ali, os 4 evangelhos. Deus também utilizará, amém, irmãos, os evangelhos para julgar os povos da terra. Temos também, não somente isso, mas o candelabro, que são as 7 tochas que estão ardendo diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus que estão lá e vão participar do julgamento. Também, não só isso, temos os milhares e milhares e milhões de anjos que vão pregar o evangelho eterno nos dias da tribulação. Alguém diga amém? E vão executar todos os juízos de Deus. Quantos entenderam isso aqui? Vamos agora começar os 7 selos. Talvez só vai dar para falar dos 7 selos, não vai dar para falar de 7 trombetas, muito menos de 7 taças, mas vamos aqui nos 7 selos. E a Bíblia diz: e havendo aberto o cordeiro, e havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, diz a Bíblia, amém? E havendo o cordeiro aberto o primeiro selo, eu olhei e ouvi a voz de um dos 4 seres viventes, com voz de trovão, ou seja, o leão, né? Aquele ser vivente que era no aspecto de leão. Então eu olhei e ouvi a voz de um dos 4 seres viventes com voz de trovão, dizendo: vem ver. E eu vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Preste atenção, amém? E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Primeiro, então abre-se o primeiro selo. Qual é o primeiro selo? Um cavalo branco tendo um cavaleiro sobre ele. O que fala sobre isso? Eu quero dizer para você que esse cavalo branco simplesmente é a primeira coisa que vai acontecer na tribulação. Os 3 anos e meio de falsa paz. Jesus, ele quer assim trazer sobre a terra o ministério do engano, porque ele disse lá em João 5,43: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam, mas naquele dia virá um em seu próprio nome e vocês vão recebê-lo. Esse é o ministério do engano. 2 Tessalonicenses 2,7 diz: e quando aquele que detém o anticristo ou o iníquo for retirado, ou seja, aquele que resiste, que faz resistência, o Espírito Santo for retirado, então o texto diz: Deus lhe enviará a operação do engano para que creiam na mentira. Deus tem um propósito, número 1 na tribulação, quando a igreja for arrebatada. Deus vai enviar um falso profeta, um falso Cristo. Ele vai enviar aí um falso pastor, e este vai enganar a nação de Israel. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Num período de 3 anos e meio de falsa paz. Amém? Quantos estão entendendo? Cavalo branco aqui não é Cristo. Cavalo branco aqui, não é o cavalo do anticristo. Amém? Este cavalo aqui não é o cavalo do capítulo 19
perseguição, ele não quer guerra. Quantos estão entendendo? Amém? Ele recebe uma coroa. Por quê? De quem? Porque no capítulo de número 13 de Apocalipse, o dragão, ao ser lançado na terra, que é o próprio Satanás, diz a Bíblia que ele vai dar ao anticristo, que é a besta do capítulo 13, e ele entrega a besta, não é? Que é o próprio anticristo, ele entrega o seu trono, a sua coroa e o seu poder. Então a coroa que é lhe dada a este cavaleiro é a coroa do próprio dragão. Quantos estão entendendo? Amém? Então esta coroa aqui não é uma coroa, não é? Que é a coroa do Cristo, lá do capítulo 19. Essa coroa é a coroa que o dragão entrega a besta. Amém? Por quê? Porque ele é chamado de príncipe em Daniel capítulo 9. Este é o príncipe que havia de vir para confundir a nação de Israel. Amém? E saiu vitorioso para vencer. Como é que você explica esse negócio aí, pastor? Se Jesus que é o vencedor. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Daniel, vou dar 3 textos. Capítulo 7, 21. Falando do anticristo, ele diz assim: e eu olhava, e eis que eu vi a ponta de um dos chifres do animal, que fazia guerra aos santos e os vencia por um momento. Amém? Também em Apocalipse 11, 7, concernente às 2 testemunhas, diz o texto assim: e após as 2 testemunhas terminarem o seu ministério de 3 anos e meio, então a Bíblia diz assim: a besta lhes fará guerra e os vencerá. Quantos estão entendendo? Apocalipse 13, 7, diz a Bíblia assim, concernente à besta: e foi permitido fazer guerra aos santos e os vencer. Então, queridos irmãos, a besta, o anticristo, é-lhes dado um poder para sair vitorioso e para vencer os santos e eleitos que ficaram na grande tribulação. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui não temos nada a ver com Cristo. Aqui é o ministério do engano. Amém? Diga ministério do engano. Amém? Entenderam isso aqui? Deu para entender? Eu poderia falar mais sobre isso, mas eu acho que já é suficiente para entender o primeiro cavalo. Segundo cavalo. E havendo aberto o segundo selo, eu olhei e fui ver. E eu ouvi a voz do segundo animal que dizia: vem ver. E eu vi um cavalo vermelho. Amém? E foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. Está vendo? Que a segunda coisa que acontece é tirar a paz. O primeiro cavalo traz paz. O segundo cavalo vermelho, ele tira a paz da terra. E a Bíblia diz que os homens matam-se uns aos outros. E é dado ao cavaleiro do cavalo vermelho uma grande espada. Este cavalo é o cavalo da guerra. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque no final dos 3 anos e meio, o anticristo, ele vai quebrar, não é? O sacrifício e a oferta de manjares, Daniel capítulo 9, versículo 27, e sobre a abominação debaixo das suas asas ele virá, trazendo desolação sobre a nação de Israel. Então agora, escute o que eu vou dizer, vai dar início aos 3 anos e meio de tribulação, flagelos e sofrimento sobre a terra. Só que tem um detalhe: antes de acontecer todas essas coisas, o capítulo 7 de Apocalipse diz assim: e um anjo que tinha poder para segurar os 4 ventos, que era um anjo que tinha poder para dar autorização para destruir as árvores, o mar, os rios e todas as coisas, disse: não destrua as árvores, os rios, nem o mar e nem coisa alguma, antes de selarmos com o selo de Deus os eleitos de Deus. Alguém diga amém. Antes de começar os flagelos, eu quero dizer, no final dos 3 anos e meio, Deus vai selar os seus eleitos, porque Ezequiel capítulo 9 diz aquela revelação, você vai entender ali, Ezequiel capítulo 9, que ele vê 6 homens com armas destruidoras e ele vê um homem com linho fino, um 7º homem, amém? Um 7º homem vestido de linho fino tem um tintureiro de sangue de tinta de sangue na sua cintura. E então o Senhor sai do Santo dos Santos e diz para o homem de linho fino: vai e marca a testa daqueles que são remanescentes, fiéis que gemem por causa do pecado que se faz em Jerusalém. E aí ele se vira para os 6 homens com armas destruidoras e diz: homens com armas destruidoras, vão após o homem de linho fino e matem, não poupem nem velho, nem criança, nem mulher, nem nada. Comece pela minha casa e enche a cidade de Jerusalém de mortos, mas não toque naqueles que têm a
remanescente fiel de Israel, mas outros dizem que é exatamente isso, 144 mil judeus, fiéis, santos, amém? Independente de ser ou não ser, o importante é que Deus vai selá-los para guardá-los, porque Deus já tem um lugar preparado para eles. Lá eu quero até mostrar, se der para mostrar aqui o mapa, rapidamente, Deus tem um lugar preparado para a nação de Israel, para os remanescentes fiéis que estiverem selados, há um lugar preparado que está, se sobe um pouquinho, não dá para subir esse mapa, porque aí não dá para mostrar, dá mais, aí, sobe mais um pouquinho. Espera aí, desce, ali, Jordânia, não é? Esse não era o mapa, porque não está escrito, ok, está ali, abaixa um pouquinho mais. Se eu tivesse aqui aquele negocinho, eu ia mostrar, aí tá bom, mas sobe um pouquinho mais, aí, né? Nós temos aqui o Mar Morto, amém? Né? Dead Sea. Aqui, desse lado aqui, está a região da Judéia, amém? Desse lado aqui está a terra de Moabe, mais para baixo a terra de Edom, amém, irmãos? Então, aqui está os Moabitas e aqui estão os Edomitas. Eu queria um mapa que tivesse isso, mas tudo bem. Nós vamos falar nessa região aqui em Englaim e aqui em Engedim. Amém? Região de Engedim e região de Englaim, onde Davi inclusive ficou ali fugido de Saul por muitos anos nas cavernas de Engedim. E aqui então, desse lado, aqui na região de Moabe são parentes de Israel, né? São os filhos daquele ato, né, inconcebível, daquele incesto de Ló com suas filhas, gerou aí a nação de Moabe, né? São parentes, não é? Deus tem uma contenda contra Moabe, por causa da sua arrogância e das suas guerras que fizeram contra Israel. Porém, Deus, por um momento na tribulação, preservou esse lugar, bem como a terra de Edom, para ser um lugar onde Deus vai esconder a nação de Israel no deserto. Amém? Deus vai esconder. Aí está Moabe, não é? Está ali Moabe, amém? O Mar Morto, Moabe, não é? E mais para baixo, não está no mapa, está a região de Edom, amém? Mais importante é entender isso aí. E falando isso, eu quero ler um texto rapidamente em Isaías, só um texto que está no capítulo 16, que fala acerca deste lugar onde Deus vai esconder a nação de Israel, amém? Quantos podem dizer amém? Tá difícil para entender? Estou tentando explicar aí, né, com calma, mas é muita informação, né? É demais, é informação demais, né? Quem gosta de Bíblia, né, é um prato cheio, né? Quem não gosta, passa mal. Isaías 16, versículo 2, diz assim: de outro modo sucederão que serão as filhas de Moabe junto às vals de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho, né? Aquele lugar vai ser desocupado pelos amonitas, amém? Deus vai arrancá-los de lá. Por quê? Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino, do meio-dia como a noite, ou seja, meia-noite, amém? Vai começar esse dia aí, ó, à meia-noite. Esconde os desterrados e não descubra os vagueantes, ó Moabe. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, ou seja, o destruidor está vindo aí, ó. Esconde os meus desterrados e os refugiados. Esconde o homem violento terá fim, ou seja, o anticristo. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça, e o seu nome é Jesus Cristo. Alguém diga amém. Amém? Então Moabe, tem um outro texto que fala de Edom. Então Israel vai ser guardado ali, amém? Vocês vão observar que todas as
7 trombetas, os 7 selos, não vão cair sobre os que têm o selo de Deus na testa, amém? Os selados, os remanescentes, não serão flagelados por isso. Quais serão as perseguições deles então, pastor? Serão perseguidos pelo anticristo. Quem ficar em Jerusalém está morto. Por isso que Jesus disse em Mateus 24, lá, ele diz assim: olha, quando vocês ouvirem falar aquilo que o profeta Daniel falou, o que é que ele falou? Da desolação, da abominação, que é o anticristo, que está no lugar santo. Ele foi lá e já profanou o lugar santo. Então, quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. Quem estiver no telhado, não desça para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar sua roupa, não é? Ai das grávidas e das que amamentam, não é? Orai para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. Olha, fuga, orai para que não seja nem no sábado nem no inverno. Por que no sábado? Porque judeu no sábado não faz nada, irmão. O judeu não pode fazer nada. Se esse dia acontecer no sábado, o judeu está perdido, porque ele não pode, ele tem que cumprir 613 regras cívicas e cerimoniais, fora 10 leis morais, que são, né, aí o decálogo de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Então, é uma coisa terrível, né, que vai acontecer com os judeus. Porém, vamos aqui avante. Paramos aonde? Qual foi o selo que foi aberto? Eu já nem me lembro mais, não é? Cavalo vermelho. Então, por que nós falamos disso? Porque o cavalo vermelho dá início aos últimos 3 anos e meio. Então, o cavalo branco, ele pega 3 anos e meio sozinho. Amém? Do cavalo vermelho para frente, aí já são os últimos 3 anos e meio. Quantos estão entendendo? Então, o cavalo vermelho fala dessa guerra que vai ser feita aí, o anticristo vai guerrear, não é, contra a nação de Israel, contra os eleitos, amém? E vai vencê-los por um momento. Quantos entenderam isso aqui? Então ele viu, não vou ficar citando aí o Apocalipse todinho, não, porque, né, fica, mas só para os irmãos entenderem. Então veio o cavalo, né? Poderia citar aí para ficar bonito, né? E a gente conseguiu aí, pela misericórdia do Senhor, colocar um pouquinho do Apocalipse na cabeça. Mas vamos aqui já citar assim rapidamente. Então, depois do cavalo vermelho vem o cavalo preto. E a Bíblia diz que o cavalo preto tem sobre a sua mão uma balança. E a Bíblia diz que ouve-se uma voz do trono no meio dos 4 seres viventes, dizendo assim: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite nem o vinho. Quantos estão entendendo? Este cavalo negro, que tem uma balança na sua mão, é o cavalo da fome, amém? Uma medida de trigo por um dinheiro, isso fala, irmãos, de 450 gramas, que é o coinix, essa palavra coinix, que é 450 gramas, que é a medida de um alimento necessário para uma pessoa por dia. Ou seja, 450 gramas de trigo para uma pessoa é o necessário para você passar o dia comendo bem, amém? 450 gramas. E 3 medidas de cevada, ou seja, 1,5 kg de cevada aproximadamente, por um dinheiro. O que é um dinheiro? É o dinheiro de um salário de um dia. Quanto é que você ganha? 200, 300? Então, se você ganha 200, se você ganha 300, alguém dá glória a Deus aí, irmão, por dia, você vai ter que pagar na tribulação, se você ficar, por 450 gramas de trigo, ou seja, alguns pãezinhos, você vai ter que pagar $200, $300 por um pão. Quantos estão entendendo? Então, isso fala de regrar, de medidas. Tudo vai ser medido. Coisas básicas e necessárias vão ser regradas. Só não pode danificar o azeite e o vinho, porque são coisas básicas demais. Sempre quando houve fome na nação de Israel, sempre alguma viúva tinha um pouquinho de azeite na motiva. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, o azeite é aquilo que não pode faltar. Amém? Não tem jeito. Então, aí a ordenança. E só para reforçar um pouquinho mais aqui, não é? Ezequiel 4, de versículo 16, ele fala sobre isso, dizendo: eis que naqueles dias eu tornarei insustentável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão a peso. Quantos estão entendendo? Então temos aí, né, o 4º cavalo, né? O 4º cavalo agora, né, é um cavalo amarelo, que na verdade não é amarelo no original, é pardo ou é pálido, pardo ou pálido, tanto faz.
também, né? Zacarias fala baio, alguns lugares fala pardo, outros fala pálido, né? Então a tradução é essa, é cor de doente, amém? É uma cor de doente, né? Deu para entender isso aí? Então esse cavalo tem cor de doente, porque o cavaleiro que está sobre ele chama-se morte, e o inferno segue, é dado-lhe poder para matar a quarta parte dos homens da terra, ou seja, 25% no total de hoje, porque o globo terrestre tem cerca de 7 bilhões de pessoas, seria mais ou menos 1.750.000.000 de pessoas que esse cavalo preto vai, cavalo amarelo, vai destruir. Com o quê? Com os 4 maus juízos que Ezequiel, no capítulo 14, 21, disse, que Deus disse, ele disse, olha, quando eu vos mandar os meus 4 maus juízos, e aqui no cavalo 4, né, o cavalo amarelo, o texto diz que foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com 4 maus juízos, que são espada, fome, peste e bestas feras que vão destruir e devorar os homens na terra. Quantos estão entendendo? Amém? Então, aí vão morrer aí cerca de 1.750.000 pessoas por espada, né? Que espada é essa? Do anticristo, né? Fome, porque o cavalo preto já passou na terra, a fome, o que mais? A doença, a enfermidade, né? Vai começar a enfermidade, e as bestas feras, os leões, os tantos animais selvagens vão começar a sair nas ruas, no meio das selvas, e vão começar a matar os homens na terra. Será coisa terrível. Isso é o 4º selo. Alguém diga amém. E nesse momento vai descobrir-se, então, que Israel vai descobrir que eles fizeram uma aliança com a morte e o inferno. Olha aqui, presta atenção, o cavaleiro do cavalo amarelo chama-se morte e o inferno o segue. Isaías capítulo de número 28, 15 diz assim: e dirão, fizemos aliança com a morte e o inferno, e quando o dilúvio de açoites, que é a tribulação, passar, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Olha aqui, o texto está dizendo, Isaías está falando, que é profético da tribulação. Eles dirão, fizemos aliança com a morte e o inferno, e quando o dilúvio de açoites, ou seja, a tribulação passar, não chegará a nós. Eles dizem, não vai chegar a nós não, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu já assentei uma pedra em Sião, pedra de esquina, provada, bem fundada, pedra preciosa de esquina. Aquele que crê, não se precipite, ela regrará o juízo com retidão e justiça, e prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e a vossa aliança com a morte e o inferno será anulada. Quem vai anular essa aliança? A pedra de esquina chamada Jesus. Alguém diga amém. Então os judeus vão descobrir, olha, nós fizemos um negócio esquisito, nós fizemos uma aliança com a morte e o inferno, e agora o negócio ficou estreito, porque a pedra de esquina lançada que Daniel viu, não é? No sonho de Nabucodonosor, não é? Ele interpretou, melhor dizendo, aquela pedra lançada sem auxílio de mão humana que veio e bateu nos pés daquela estátua que fala do momento da tribulação, né? E que vai destruir a estátua, que são os reinos da terra. Essa pedra, irmãos de esquina, ela vai destruir esta aliança que o anticristo fez, melhor que Israel fizera com o anticristo, irmãos, e a nação de Israel vai ser purificada para sempre, porque a pedra de esquina chamada Jesus, ela vai ser a qualquer momento lançada sobre a terra, e os reinos da terra vão passar, e essa pedra se transformará em uma grande montanha e tomará conta de toda a terra no reino milenário. Alguém diga amém? A hora está passando, não vai dar para falar mais muito. Quantos minutos de misericórdia a gente tem aí? Tem mais alguns minutos de misericórdia? Não tem? Se não tiver, a gente termina já. Continuamos depois. Tem mais algum tempo? Não sei. O que vocês acharam? A gente continua aqui. O Eduardo
5 minutos, não mais. Ou nós podemos terminar? Você vontade. Amém? Temos aqui mais 3 selos. Não creio que passe de 10 minutos. Nem dá para terminar pelo menos os 7 selos. Amém? Então vamos continuar aqui. Está dando para entender? Está complicado? Não, né? Então, esse aí era o 4º selo. Qual é o 4º selo mesmo? O cavalo amarelo, chamado morte, e o inferno que vai seguir. Por que o inferno vai seguir? Porque a morte vem montada no cavalo matando. Amém? E os demônios vêm atrás ceifando as almas e lançando para o inferno. Quantos vocês estão entendendo? A morte sempre vem com o inferno atrás, não é? Aí essa é a turma do barulho, né? Que vai atormentar os 3 anos e meio de grande tribulação. Eu não quero estar aqui para ficar com essa tropa aí, não. Amém? Glória a Deus. Quem vai subir com Jesus? Diga amém. 5º selo, temos aqui, né? E foi visto por João as almas, amém, irmãos? Dos que morreram e foram martirizados, estão debaixo do altar de Deus, no 3º céu, estão debaixo do altar. E as almas estavam dizendo: até quando, Senhor justo, verdadeiro e dominador, não julgas o nosso sangue dos habitantes da terra? E então a Bíblia diz que foi-lhe dado vestes brancas compridas e dito que aguardasse um pouco mais, até que se completasse o número daqueles que, como eles, ainda deveriam morrer. Quantos estão entendendo? Então, as almas dos que estão debaixo do altar, o que é isso, irmãos? E elas estão clamando por justiça. O que é isso? Simplesmente isso são aqueles que Deus escolheu para serem sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Quem são esses? Homens como os apóstolos que morreram, como Paulo, não é? Em 2 Timóteo 4,6 ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício. Altar, né? Sacrifício. Estão lá debaixo do altar, porque elas são sacrifícios agradáveis a Deus. Amém? Então, são aqueles que são mártires. Quem são os mártires? São pessoas que Deus escolheu para ser sacrifícios, irmãos, para Deus. Amém? Será que nós aqui tem alguém aqui que foi escolhido para ser um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus? Será que você pode dizer como Jó assim: Senhor, até que o Senhor, ainda que o Senhor me mate, em ti eu esperarei? Será que você pode dizer assim? Irmão, isso aí é coisa tremenda, não é? Ou será que nós somos só crentes para subir no arrebatamento? Vamos aqui, né? Seguir em frente. Amém? Está dando para entender isso aí? Né? Então agora precisa de esperar um pouquinho mais. Esperar até quando? Vai ter que esperar até a 3ª taça. 7 taças são as últimas pragas do Apocalipse. A 3ª taça é o juízo de Deus para com os mártires. O que vai acontecer na 3ª taça? Vai cair ali, o anjo vai tocar, né? Melhor, o anjo vai lançar a sua taça sobre as águas do rio, e a Bíblia diz na 3ª taça que toda a água dos rios e fontes vão se transformar em sangue, e um anjo vai passar no céu dizendo: justo é, Senhor, que julga os moradores da terra, porque eles mataram os teus profetas e os teus servos, e o sangue deles foram derramados na terra, e agora, Senhor, dá a eles de beber sangue, porque disso são merecedores. Isso vai se cumprir. Até quando então tem que esperar? Até, diga, a 3ª taça. Diga, até a 3ª taça. Deus vai julgar, vai fazer justiça para com os mártires. Irmãos, dê glória a Deus por isso. O nosso Deus é um Deus justo. Amém? Diga assim: 6º selo. 6º selo. O que acontece quando então o 6º selo é aberto, e havendo o cordeiro aberto o 6º selo, grande terremoto acontece, e por causa desse terremoto diz a Bíblia que o sol fica negro como saco de silício. Saco de silício, queridos irmãos, é pelo de cabra, pelo negro de cabra. Esse saco de silício era feito para os homens que no Antigo Testamento queriam se humilhar, vestiam-se de saco de silício, falando de luto e falando de humilhação. O sol fica negro como um saco de silício, ou seja, ele
estrelas, não é? Vão cair as estrelas do céu. Depois, a Bíblia diz que o céu se enrola como um livro. Por quê? Olha o que diz a Bíblia, Isaías 34:4, e os céus enrolarão-se como um livro. Salmo 104:2, ele encobre o céu como uma cortina. O céu vai se enrolar como um livro. Por quê? Porque o sol vai ficar escuro, a lua vai ficar cor de sangue, e as estrelas vão cair do céu. Não vai haver céu, você não vai saber se é céu, se é terra, não vai ter mais diferença de nada. O céu vai se enrolar como um livro. E então a Bíblia diz que todos os montes da terra e rochedos serão removidos do seu lugar. Dá para você imaginar isso? Todos os montes e rochedos da terra vão ser removidos. Imagina o Everest, imagina, irmão, as montanhas serem removidas todas da terra. E a Bíblia diz que os ricos, poderosos, os grandes, como nós lemos aqui, não é? Todos os ricos, os poderosos, os magistrados, eles vão fugir para as covas e para os rochedos, para as cavernas, não é? Eles vão fugir, não é? E vão dizer para os rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos, não é? Do rosto daquele que está sentado no trono, ou seja, o Pai, e da ira do Cordeiro, porque vindas são o dia da ira do Cordeiro. E quem é que vai escapar deste dia? Quem é que vai subsistir? Então os homens vão pedir a morte. Amém, irmãos? Vão dizer: cai sobre nós, pedra, cai, esconde-nos dele, porque a ira é terrível. Um grande terremoto, irmão, imagina um terremoto. Qual é a escala rixa desse terremoto? Eu não sei. Que vai remover tudo, vai sacudir a terra, irmão, vai levantar a montanha para cima e para baixo, irmão. E é isso mesmo que, né, o capítulo 46 do Salmo diz, não é? Aleluia, oh glória a Deus, né? Como é que começa mesmo? Só fala o inicinho aí, e diz assim, né? O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para os meios dos mares, aleluia, ainda que as águas rujam na sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Oh, glória a Deus! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Oh, irmão, quem está com Deus está inabalável. Este é um reino inabalável. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 12 que é um reino inabalável. Aleluia! Oh, glória! Nada abala esse reino, irmãos. Mas aqui o negócio vai ficar estreito, irmão. E vamos para o sétimo selo, amém? Então, agora, e havendo o Cordeiro aberto o sétimo selo, capítulo 8 de Apocalipse diz assim, versículo 1: eis que, amém, os 7 anjos que estavam diante de Deus, foram-lhes dados 7 trombetas, e um outro anjo que estava junto ao altar, tendo um incensário de ouro na mão, foi-lhe dado muito incenso para colocar junto com as orações dos santos sobre o altar que está diante de Deus. E tendo colocado ali sobre o altar, a fumaça do altar subiu até a presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus cheirou o quê? As orações dos santos, e sentiu o aroma das orações dos santos. E diz a Bíblia que o anjo tomou aquele incensário com as orações dos santos, pegou brasa tirada do altar de fogo, colocou sobre o incensário, entornou sobre a terra, e a Bíblia diz que houve vozes, relâmpagos, trovões e terremotos, e os 7 anjos prepararam-se para tocarem as suas 7 trombetas. Alguém diga amém. 7 taças, os 7 selos, irmãos, são os primeiros 7 flagelos. O 7º selo, ele dá início às 7 trombetas. Quantos estão entendendo? Ao abrir-se o 7º selo, dá início às 7 trombetas. Mas a Bíblia diz: eu não citei, me esqueci,
E havendo o cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio por cerca de quase meia hora. Por quê? Porque, irmãos, será um momento de tanta perplexidade que tudo no céu vai ficar em silêncio. Serafins que adoram 24 horas vão parar, os anjos que glorificam vão parar, os salvos que estão lá adorando o Senhor vão parar de adorar. O céu vai se calar por meia hora aproximadamente, por grande perplexidade. Por quê? Porque pela primeira vez em toda a história, queridos irmãos, todas as orações dos patriarcas, dos pais da fé, dos profetas que foram flagelados, sofreram, que morreram, que foram martirizados, do seu avô, do seu bisavô, da sua tataravó, que era crente, que foi humilhada, essas orações serão, aleluia, lançadas sobre a terra em forma de grande ira. Coisa terrível será, vai ser algo terrível, irmãos, ao cair estas orações da terra. Diz a Bíblia, irmãos, que 7 anjos tocarão 7 terríveis trombetas, e as 3 últimas serão ai, serão 3 últimas das 7 trombetas mais terríveis que vão acontecer na terra, irmão. Coisa terrível, porque Deus é fiel para responder a oração do justo, irmão. A oração do justo é poderosa e pode muito em seus efeitos. Mas eu queria terminar esse estudo quando os irmãos vão se levantando, citando o texto que citei na primeira aula, que é o texto mais importante deste tão importante ensinamento que estamos trazendo. Qual é o mais importante texto, pastor, deste ensino? Qual é o texto mais importante? Lucas 21:36, que é, queridos irmãos, aquilo que Jesus disse para os discípulos após ele explicar e responder concernente às 3 perguntas que eles fizeram a Jesus, e perguntaram para Jesus: Jesus, quando é que as pedras do templo vão cair, não vai ficar pedra sobre pedra? Quando é o sinal da tua vinda e o tempo do fim? Jesus explica para eles tudo isso, e depois que ele fala da tribulação, depois que ele fala do aparecimento glorioso, ele diz no capítulo 21, no final da conversa, havendo explicado tudo, ele diz no versículo 36: mas orai e vigiai em todo o tempo, para que haverdes serdes, aleluia, haverdes serdes, como é que o texto diz aí? Haverdes serdes dignos, haverdes serdes dignos de serdes livres, não é? Ou escapar de todas estas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo: olha, você não precisa de passar por isso tudo, não. Se você orar e vigiar em todo o tempo, vocês serão achados dignos de serem livres de todas estas coisas e estarem de pé diante do Filho do Homem no dia do arrebatamento. Não é de um pouquinho dessas coisas, não é de 10% dessas coisas, não é de 20 nem 50, é de todas essas coisas. Vocês vão ser livres porque foram achados dignos. Somente aqueles que orarem e vigiarem todo o tempo. Alguém diga amém. Quem é que vai orar? Quem é que vai vigiar em todo o tempo? E essa é a palavra de Deus para nós, igreja. É momento de orar e vigiar. Jesus disse, para terminar, em Lucas 21, ele disse assim, lá pelo versículo 17 ao 20, ele diz assim: olha, e haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra os homens ficarão perplexos com o bramido das ondas e do mar, de tsunami. E os homens desmaiarão de pavor na expectativa das coisas futuras que hão de acontecer. Os corpos celestes serão abalados, e então verei um sinal no céu, aleluia, do Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e grande glória. Quando verdes
verdes todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Eu digo amém, por isso fecha os teus olhos, dê a mão para o teu irmão que está do teu lado. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Nós, Senhor, nós tomamos tempo demais, mas nós sabemos que este assunto é um assunto tão importante, é um assunto mais importante da história da igreja. Nós temos que estar preparados, Pai, para sermos dignos de acharmos livres de todas essas coisas terríveis que vão acontecer. Senhor, que tenhamos força para orar e vigiar. Não queremos passar por isso, queremos estar de pé diante do Filho do Homem. Senhor, prepara a tua igreja para encontrarmos com o Senhor. Nos prepara, Jesus, e nos livra destes dias de tribulação. Nos livras do dia da ira, Senhor, da ira do Cordeiro, Pai, porque nós somos a noiva do Cordeiro, Senhor, e queremos entrar nas bodas para ceiar com o Senhor. Alguém diga amém. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite?